Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. Nos episódios anteriores ficámos a conhecer a atribulada história de Dom Afonso II, neto do fundador, Dom Afonso I e filho de Dom Sancho I. Chegou a altura de continuarmos a nossa linha cronológica e vamos agora ficar a conhecer o seu descendente, muitas vezes esquecido pelos livros de história, Dom Sancho II. Mas, antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os nossos episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Antes de avançarmos, queremos agradecer ao nosso mais recente membro de Patreon, Ana Campos. Muito obrigado pelo teu apoio. Bem, vamos então começar a nossa história. Como vocês se devem lembrar, quando narramos a história do seu pai, Dom Afonso II, vimos que este casou com Urraca de Castela em 1208, fruto da visão estratégica de Dom Sancho I de Portugal, que viu em Castela um importante aliado. Castela não só era a casa reinante mais importante da Península Ibérica na altura em que Afonso VIII reinava, mas também porque este reino estava ligado por laços familiares ao topo da pirâmide nobre inglesa. Mais concretamente a Henrique II Plantageneta, do qual Urraca de Castela era neta, mas ainda mais importante era o facto de que a conhecida como avó da Europa, Leonor da Aquitânia, era a própria avó de Urraca de Castela. Todas estas importantes ligações iriam limitar no futuro as crescentes e insistentes ambições de Afonso IX de Leão ao território português, uma vez que colocaria o monarca leonês entre dois reinos aliados, um apoente, Portugal, e outra nascente, Castela. Como já falámos com o maior pormenor no último episódio de Interlúdio, nos anos que rodeiam este casamento de Dom Afonso II, Inglaterra, durante os reinados tanto de Henrique II como do seu filho Ricardo I, o tal Ricardo Coração de Leão, que tanto falámos nos episódios de Interlúdio sobre as Cruzadas, atravessava grandes problemas de coesão territorial, devido à difícil manutenção de território inglês no norte de França, e também, dado que estes estavam obviamente inseridos nas maquinações políticas europeias da época, à fraturação nas relações entre o Sacro Imperador e o Papado. Este último tema tem particular interesse, dado que este irá afetar em muito o governo e a vida do futuro Dom Sancho II de Portugal, mas a seu tempo lá chegaremos. Antes de abordarmos o nascimento do primogênito de Dom Afonso II e Urraca de Castela, é importante recuarmos um pouco e voltar a lançar o olhar sobre um tema que já vem a marcar a política interna portuguesa há várias gerações. Falamos das tensões sociais e políticas que começaram a ganhar força durante o reinado de Dom Sancho I, ou se quisermos ser ainda mais rigorosos, que remontam ao tempo de Dom Afonso Henriques. Esta longa corrente de conflitos, disputas e desentendimentos continua a fazer-se sentir neste período e terá um impacto direto na vida e no reinado de Dom Sancho II, o nosso próximo protagonista. Todos estes conflitos trazem consigo as consequências da estagnação económica e dos impasses políticos. É possível ver que no final do século XII e no início do século XIII existe uma diminuição gradual da extensão da conquista de território, dos espólios de guerra e dos saques do outro lado da fronteira. Tudo isto em conjunto com o agravamento de uma recessão económica que já se avizinhava há largos anos, levou a que todos aqueles que beneficiavam destes constantes rendimentos ficassem cada vez mais descontentes com o panorama económico nacional. Não podemos esquecer que a grande parte dos rendimentos das povoações da fronteira ainda vinham dos chamados fossados ou algaras, que eram raids ao território inimigo para saquear tudo o que pudessem. Além disso, como falámos nos primeiros episódios, as sortes dos protagonistas da Reconquista faziam-se na fronteira com o Islão, ou no fácil acesso a ela. Reinos senhorios ou linhagens que ficassem esquecidos lá no norte estavam forçosamente condenados à insignificância ou mesmo à extinção.
como por exemplo os reinos da Galiza, de Navarra e, como veremos nos próximos episódios, até um outro grande reino peninsular, foram absorvidos, eventualmente porque perderam a capacidade e a dinâmica expansionista, com fronteiras cada vez mais reduzidas ou inexistentes com o inimigo infiel. Em Portugal também tivemos casos assim. Estamos a falar dos nobres de Entre Douro e Minho, tal como também alguns cavaleiros e outros nobres cujas famílias foram dadas várias recompensas ainda no tempo de Dom Afonso Henriques. Em especial, nas grandes linhagens nobres do Noroeste, o esforço empreendido pelos reis de Portugal de lhes negar património e senhorio nas terras recentemente conquistadas significou penúria, ressentimento e oposição à coroa. A esta nefasta caldeirada podemos ainda juntar uma sucessão de maus anos agrícolas e um aumento do preço de bens de primeira necessidade, assim como as contínuas despesas militares, tanto para defesa como para manutenção. E voilá, temos aqui um belo prato de instabilidade social e política servido. Ora, os grupos sociais dominantes, tais como rei, nobreza e clero, arranjaram uma maneira de garantir a sua subsistência de forma constante. Estes voltaram-se para a violência social e, em algumas instâncias, física também. Desde saques a homens ricos até a destruição de propriedade privada, viu-se um pouco de tudo. Isto viria a ser conhecido mais tarde como o Tempo da Rouba. Algumas destas ações foram encabeçadas por Dom Sancho I, que, com o avançar da sua idade, o seu estado de saúde física, mas principalmente mental, estaria já a ser posto em causa. Como se ainda não bastasse, vamos juntar aqui o período das Inquirições, um tema que já abordámos extensivamente nos episódios de Dom Afonso II e que colocaram uma cordilheira de problemas que opõem o rei aos grupos privilegiados, como nobreza e clero, e até mesmo em certas ocasiões o rei e o papa, quando os agravos do clero português chegavam aos ouvidos de Sua Santidade. Em suma, o destino do futuro herdeiro do trono do reino português estava traçado. Mas aquilo que lhe calhou em sorte foi, para não variar, um belo embrulho de conflitos. Uma herança turbulenta que prometia tudo menos tempos calmos. Feita esta introdução, vamos então falar sobre Dom Sancho II, o futuro rei de Portugal. A data exata do seu nascimento é complicada de afirmar, ou até mesmo aproximar. Tanto a vida como a descendência do seu pai, Dom Afonso II, permanecem algo misterioso nos momentos de pré-ascensão deste ao trono de Portugal. Existe um documento emitido em abril de 1211 pelo Mosteiro de Alcobaça, no primeiro mês do reinado do seu pai, Dom Afonso II, que refere que o casamento entre este e Urraca de Castela deu 3 frutos: os infantes Sancho e Afonso e ainda uma infanta de nome Leonor. Porém, sabemos inequivocamente que Urraca de Castela chegou a Portugal em fevereiro de 1209. Isto diz-nos que, no decorrer destes 26 meses, ter 3 gestações era biologicamente impossível. E, embora o documento alcobacense tenha feito referência ao nome de Afonso, este só aparece mencionado na documentação da Chancelaria Régia apenas 5 anos mais tarde, em 1216. Ou seja, isto faz com que a menção do de facto irmão de Sancho, Afonso, no documento emitido pelo Mosteiro de Alcobaça, seja algo dúbia, porém este nome consta na documentação. Contudo, existe a hipótese de ter havido um nascimento de gêmeos. Lembram-se quando falámos dos filhos de Dom Sancho I? Toda aquela confusão de nomes? O historiador José Matoso já tinha avançado para a possibilidade desta característica geneticamente hereditária ter-se já revelado com Dom Sancho I e Dona Dulce. Mas neste caso de Dom Afonso II, quem seriam os filhos gêmeos? Sancho e Leonor? Ou seria Sancho e o outro Afonso? Teria Dom Afonso II um filho Afonso, que terá falecido muito jovem e mais tarde apelidou um outro filho com o mesmo nome? E já que estamos a lançar hipóteses para a mesa, por que não um acontecimento muitíssimo mais raro ainda? Poderiam estes ser trigêmeos? Isto explicaria o curto espaço de tempo entre o Urraca de Castela ter chegado a Portugal e a emissão do documento com o nome dos 3 filhos. Ainda com este último panorama em mente,
Poderia um destes potenciais trigêmeos ter falecido ainda bebé? A documentação sobre este tema é escassa, e por isso temos de procurar por outras evidências mais atrás. O último testamento de Dom Sancho I é meticulosamente redigido em outubro de 1210, e nele está explícita a repartição dos bens onde nenhum dos seus descendentes é deixado de parte. Não só estão declarados neste documento todos os seus filhos legítimos e ilegítimos, mas mais importante para o nosso caso, os seus netos. Este testamento não fazia distinção nos montantes a serem recebidos pelos filhos legítimos como pelos netos, com exceção do herdeiro, Dom Afonso II. Mas o que havia era de facto uma ordem dos nomes que figuravam neste documento. No topo da lista, o filho herdeiro, a partir daí todos os outros filhos homens legítimos, ordenados pela idade, seguido dos netos, onde até àquela data figurava apenas um nome, Fernando, filho de Afonso IX de Leão e de Teresa. Mas, tirando este, nenhum outro neto consta nesta documentação. Ou seja, podemos concluir que Dom Sancho II, em outubro de 1210, ainda não era nascido. A rainha possivelmente ainda estaria grávida. E, para nos ajudar nesta nossa investigação, sabemos que, anos mais tarde, em 1224, o Papa Honório III emite uma bula onde, sem referir a idade de Sancho, chama-lhe de adolescente. Sabemos que a adolescência, de acordo com a cultura medieval da altura, era um período que se iniciava aos 14 anos de idade. E em jeito de conclusão, podemos afirmar que se Sancho ainda não era nascido quando o seu avô mandou redigir o seu último testamento, em outubro de 1210, e 14 anos mais tarde o Papa já o adjetivava de adolescente, isto quer dizer que o futuro Dom Sancho II terá nascido provavelmente em novembro ou dezembro de 1210. Toda esta questão relacionada com o nascimento de Sancho, no final de 1210, e o facto de figurarem 3 infantes em meados de 1211 na documentação, é uma questão que, para já, iremos deixar em aberto. Apesar de podermos imaginar o pequeno infante Sancho crescer sobre a sombra do pai, Dom Afonso II, até porque o seu nome já começa a surgir nas documentações oficiais desde tenra idade, a verdade é que essa ideia romântica nem sempre corresponde à realidade. Na verdade, como já vinha sendo prática entre os seus antecessores e que parecia tradição já cimentada na Casa Real Portuguesa, Sancho não cresceu propriamente no colo do rei. Foi antes entregue, ainda em criança, ao cuidado das famílias nobres vassalas do reino, encarregues de moldar o futuro monarca. Neste caso, a escolha de Dom Afonso II não foi propriamente surpreendente. Sancho foi confiado aos cuidados de Martim Fernandes de Riba de Vizela e da sua mulher, Estevainha Soares da Silva. Martim era um homem de estatuto consolidado, pertencente a uma linhagem com raízes bem fundas na nobreza portugalense, ligada aos tempos em que o condado ainda dava os primeiros passos rumo à independência. Já a Estevainha, por sua vez, não lhe ficava nada atrás. Pertencia às prestigiadas casas dos Sousa e dos Lanhoso, nomes com tanto peso quanto antiguidade. Além disso, os laços familiares de Estevainha estendiam-se até à única arquidiocese do reino, a de Braga, o que não era de todo um pormenor sem importância. Mas, deixando de parte árvores genealógicas e hierarquias de nobres portugueses, a casa dos Riba de Vizela era como um ramo secundário da poderosa família dos Sousa. Estas duas casas tinham uma aliança bastante sólida, cimentada através de vários casamentos estratégicos entre as duas ao longo dos anos. Martim Fernandes, o educador de Sancho, falece em 1212, deixando a sua mulher Estevainha com o encargo da educação do pequeno futuro monarca português. Esta, apesar de estar a tomar conta de um infante de apenas 2 anos de idade, ainda chegaria a vê-lo tornar-se rei de Portugal. Logo, nos primeiros anos da sua vida, tudo indica que o jovem Sancho, tal como o seu pai antes dele, terá enfrentado problemas de saúde sérios. Em janeiro de 1213, Estevainha, a sua educadora, fez uma doação ao mosteiro de Tarouca, em nome do seu falecido marido, de Dom Afonso II, da rainha Dona Urraca e ainda pela salvação do infante Dom Sancho,
meu pupilo. A referência sugere uma preocupação real com a vida do infante, o que nos leva a crer que algo de grave se passava. Quanto à natureza da doença ou acidente, nada nos é dito. O silêncio das fontes pode indicar que se tratava de algo já conhecido e aceito pelo menos nos círculos mais próximos do futuro rei, mas que, para nós, fica perdido no tempo. Já vimos quem cuidou do pequeno Sancho, mas em relação ao local, existem dois grandes candidatos especulativos. Primeiro, Coimbra. Esta cidade era o centro do reino e era também a região da família dos Riba de Vizela, o que torna a cidade como um grande candidato ao local da criação do infante. Contudo, não nos podemos esquecer que a gênese destas famílias tem a sua origem nas terras de Entre o Douro e Minho, e como tal ainda deteriam um largo património nessa parte do território, fazendo com que esta região seja um forte candidato ao local onde Sancho terá passado a sua infância. Durante o seu crescimento e formação, Sancho via crescer ao seu lado aquele que viria a ser o futuro mestre do templo, Martim Martins, neto de Martim Fernandes e Estevainha Soares. Aqui devemos fazer um pequeno parênteses para voltar a falar da importância desta ordem e do papel dos mestres do templo em Portugal. Como vimos anteriormente, a Ordem do Templo foi fundada por Hugo de Payens e por 8 companheiros seus em Jerusalém, e tinha como objetivo guardar e proteger os peregrinos que rumavam ao Santo Sepulcro. Com o passar das décadas e após um crescimento verdadeiramente espetacular, este papel foi expandido a todo o reino levantino de Jerusalém e seus vassalos, tornando-se os templários numa das elites militares e na tropa de choque por excelência dos cristãos na Terra Santa. Se no Levante as suas possessões tinham vocação quase exclusivamente militar, na Europa eles eram donos de enormes comendas e confrarias, cuja riqueza lhes daria os meios necessários para travarem a guerra no Oriente. Os templários também desenvolveram os princípios do moderno sistema bancário, criando mecanismos para proteger a riqueza dos peregrinos e garantir que não carregavam valores durante as viagens que fizessem deles alvos apetecíveis para os salteadores. Eventualmente, eles tornaram-se tão ricos que começaram a emprestar dinheiro aos próprios reis europeus. Em suma, tornaram-se nos primeiros banqueiros medievais na Europa e também criaram o primeiro exército permanente em solo europeu desde o tempo das legiões romanas. Portanto, sem querermos defraudar as vossas paixões com a saga Assassin's Creed ou com os livros de Dan Brown, os templários eram bem mais mundanos e, ao mesmo tempo, mais espirituais do que aquilo que a cultura popular nos leva a crer. Ora, a Península Ibérica era um misto entre o sistema europeu de comendas e as linhas da frente da luta contra o Islão. E é bem possível que, ainda no Condado Portucalense, tenha sido o primeiro local onde os templários obtiveram a sua primeira comenda como doação de Dona Teresa, ou já do seu filho, Dom Afonso Henriques, possivelmente um ano antes de a ordem ser reconhecida oficialmente pelo Papa e pela Europa, no Concílio de Troyes em 1129. Portugal sempre teve uma ligação umbilical aos templários. Ligação essa que se manteria para lá do fim da época medieval. E Dom Afonso Henriques expandiu o seu papel de protetores da estrada para Coimbra com a posse da fortaleza de Soure, e os templários tornaram-se os guardiões da fronteira do Tejo, tendo edificado vários castelos como Almorol e feito de tomar a sua sede. O papel importante da ordem na península fez com que esta criasse, numa fase inicial, 2 mestres do templo, que eram encarregues de administrar a sua província templária. Um desses mestres tinha a sua sede na já referida cidade de Tomar. O outro era nos territórios da coroa de Aragão. Cabia ao mestre do templo zelar e proteger a sua província templária e, no caso dos reinos peninsulares, colaborar com as autoridades políticas do território no sentido de derrotar os inimigos muçulmanos. Um dos grandes mestres do templo em Portugal foi Dom Gualdim Pais, de quem já falámos nos episódios de Dom Afonso Henriques. Se forem a Tomar, verão lá a sua estátua no meio da Praça da República.
Assim, o futuro rei desenhou desde tenra idade uma ligação às ordens militares e isso refletiu-se também na forma como a Reconquista se desenrolou durante o seu reinado. Mas veremos isso a seu tempo. Voltando à sua infância, podemos dizer que Sancho e Martim Martins aparentam ter uma relação quase de irmandade, que irá durar até o fim da vida do nosso rei. Desde muito cedo, Sancho assiste, ainda das margens da vida política, ao desenrolar dos conflitos internos que marcaram o reinado do seu pai. Vê as tensões a crescerem, os choques com o clero a intensificarem-se, até culminarem na excomunhão do seu pai, Dom Afonso II, a mando do Papa Honório III, já nos finais de 1220. As consequências destes embates seriam profundas, ainda que, na altura, dificilmente o jovem infante tivesse plena noção do peso que isto acarretava para mais tarde. Mas Sancho não teria o mesmo tempo nem o mesmo espaço para crescer e aprender a arte de governar, como o pai ou o avô. A partir de 1221, com a saúde a deteriorar-se rapidamente, Dom Afonso II isola-se em Santarém e o trono começa a preparar o palco para uma transição apressada. Sancho, ainda na sua tenra idade e apesar de ainda não apurar com exatidão todos os pormenores e as repercussões dos confrontos políticos em volta do reino português e do seu pai, já teria em mente o conceito da vulnerabilidade do cargo que estaria prestes a tomar, e em casos extremos até mesmo à perda do mesmo. O infante tinha de facto razões para se preocupar, pois as ameaças começaram a rondar, tal como abutres que pressentem a fragilidade antes da morte. Com a saúde de Dom Afonso II a deteriorar-se a olhos vistos nos últimos anos do seu reinado, Afonso IX de Leão aproveita a oportunidade. Pouco tempo depois de junho de 1222, invade e toma o castelo de Santo Estevão de Chaves, talvez num movimento para carimbar as ambições da sua esposa, Dona Teresa de Leão, irmã de Dom Afonso II, com quem o monarca português teve desentendimentos ao longo da sua vida, como vimos em episódios anteriores. Mas mesmo antes da morte de Dom Afonso II e da ascensão de Sancho ao trono, uma sombra já pairava sobre o jovem príncipe. Uma sombra densa com nome e pretensões. Falamos de Pedro Sanches, o segundo filho de Dom Sancho I e irmão de Dom Afonso II, que regressava a Portugal em 1223, após anos passados em Leão, sob a asa de Afonso IX. Coincidência ou uma jogada bem colocada no tabuleiro político? Mais à frente veremos. O inevitável acontece. E como algo que se aproxima durante anos ao longe no horizonte, Dom Afonso II morre. Este morre a 25 de março de 1223 e deixa 4 filhos. Sancho, o infante mais velho e herdeiro do trono, agora com cerca de 13 anos, Afonso, Leonor e Fernando, sendo este último o mais novo. Neste seu último testamento, escrito 2 anos antes de falecer, Dom Afonso II reitera a sucessão de Sancho no reino e especifica ainda que, no caso de este morrer sem herdeiros legítimos, o segundo filho mais velho herdaria o trono. Neste caso seria Afonso. Veremos mais à frente como todas estas cláusulas são importantes. Como vamos ver, este testamento contemplava vários cenários, inclusive o cenário onde Sancho subiu ao trono ainda menor de idade, o que se veio a confirmar. De facto, Sancho ainda não tinha atingido a maioridade, 14 anos, ficando assim impedido de reinar em pleno até atingir essa idade. Dom Afonso II diz no seu testamento que, neste caso, seria a sua esposa, Dona Urraca, a tomar as rédeas do reino até à hora que Sancho passasse a ser maior de idade. Contudo, a rainha tinha falecido 1 ano antes do rei. Mas Dom Afonso II, como um homem prevenido, tinha também um plano caso este triste cenário viesse a acontecer. Nesse caso, o reino ficaria temporariamente entregue aos ricos homens e legistas da Cúria até que Sancho tivesse com idade para governar em pleno. É assim, num mundo onde a estabilidade era um luxo e as certezas escasseavam, que Dom Sancho II dá os primeiros passos como rei de Portugal,
rodeado por potências maiores e mais consolidadas, como o Império Almohada, a sul, e o Reino de Leão, a leste, e com o peso de uma herança marcada por conflitos entre o poder régio e o eclesiástico, Sancho começa o seu reinado num terreno bastante instável. É assim que terminamos o nosso primeiro episódio de Dom Sancho II. Agora rei de Portugal, mas ainda muito jovem e com muitos desafios pela frente. Não percam o próximo episódio, onde continuaremos a acompanhar a história do novo rei de Portugal, ainda adolescente, mas já com o peso de um reino inteiro às costas, cercado por perigos por todos os lados da península. Até lá, um bem-aja a todos.